Donald Trump prometeu unir e recuperar os Estados Unidos durante o seu novo mandato na Casa Branca. O discurso de posse dele atiçou a extrema-direita mundial, atacando a diversidade sexual, de gênero e os acordos globais que defendem o meio ambiente. Mas a verdade é que, fora da propaganda e das manchetes geradas, o governo está apresentando claras rachaduras e uma disputa interna que pode definir os rumos a serem tomados. A divisão acontece em torno de importantes nomes que cercam Trump. De um lado, Steve Bannon e Alex Jones, uma ala populista radical que conseguiu eleger o republicano em 2016, provocando barulho nas redes sociais. Essa ala costuma pautar a extrema-direita brasileira, que aprendeu a fustigar polêmicas e desinformação como método político. Isso resultou na eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, e também no tumultuado governo dele. Por outro lado, tem Elon Musk e Peter Thiel, que representam uma área mais institucional, emprestando os recursos dos quais dispõe para fortalecer a extrema-direita no mundo. Bilionário, o Musk assumiu o Departamento de Eficiência Governamental, indicado pelo próprio Trump. Ele também é dono da plataforma X, esfera pública que influencia e pauta importantes discussões no mundo. A queda de braço entre Bannon e Musk deve ditar o caminho do novo governo Trump e também a cara do extremismo nos próximos anos. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa, debate uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor João César de Castro Rocha, nosso companheiro aqui no SL Notícias. Professor, prazer falar com o senhor mais uma vez. A nossa primeira no Em Detalhes de 2025, hein? Ah, verdade. Que bom, Gabriela. Sempre uma alegria conversar com você. Sempre uma alegria também conversar com o senhor, professor. Eu vou começar traçando talvez um panorama de como foi a posse do Donald Trump, um pouquinho de como o Elon Musk se portou ali no estádio em que estavam os apoiadores do Donald Trump, ansiosos pelo discurso dele. Parecia até, foi um pouco curiosa a cena, porque parecia que a posse era do próprio Elon Musk, né, o dono do X. Ele estava ali numa euforia, fez saudação nazista, a gente vai entrar nesse aspecto em algum momento, mas me chamou muita atenção a forma como ele se comportou ali. E, ao mesmo tempo, no Capitólio, a gente teve um outro cenário, também com o Elon Musk, mas muitos CEOs bilionários e donos de big techs, dessas grandes plataformas, muito numa linha de frente de onde estava Trump sendo empossado. Eu te pergunto, antes de mais nada, professor, o Elon Musk, ele pode perder espaço à medida que ele tem que dividir esse espaço com todos esses colegas? Porque qual é o prenúncio, talvez, que essa aparição pública indica no sentido de como é que o Trump vai investir no Vale do Silício, como é que essas plataformas estão completamente alinhadas ali ao governo do Trump 2.0? Vamos lá. Gabriela, sua observação é muito sensível. É isso mesmo. Logo depois do discurso de posse do Trump, o Elon Musk veio ao público e saltava, pulava de uma forma descoordenada, mas que dava a impressão nítida que a vitória era dele e não do Trump. Ele chegou a dizer, quando ele começa o discurso, eufórico, como você disse, ele gritou: "That's what victory feels like." Esta é a sensação da vitória. Mas, Gabriela, quem tem que dizer como é a sensação da vitória não é o Elon Musk, é o Donald Trump, é o J.D. Vance. Foram eles os eleitos, eles receberam os votos. Isso indica algo muito importante. O Elon Musk tende, me parece, a perder importância quando o governo Trump realmente principiar. Por quê? Olha, o Elon Musk tem mais seguidores do que o Trump.
O Elon Musk tem mais dinheiro do que o Trump. O Elon Musk quer se converter na grande figura da direita, da extrema-direita transnacional. Não haverá espaço para os dois do mesmo governo. A projeção que eu faço, como você sabe, eu sempre trago o William Shakespeare para as nossas conversas. Na peça Ricardo III, o Duque de Gloucester se torna Ricardo III graças à ajuda de uma pessoa que faz todas as vilanias do mundo para ajudar o Duque de Gloucester a se tornar o rei Ricardo III. É o Duque de Buckingham. Para que você tenha uma ideia, na peça, quando o Ricardo III vai sentar-se no trono, de maneira absolutamente genial, o Shakespeare coloca a seguinte frase na boca do Ricardo III. Ele pede ajuda do Duque de Buckingham para subir no trono. E de imediato, em que o Duque de Buckingham o ajuda a subir no trono, ou seja, publicamente ele é reconhecido como figura indispensável para a ascensão do Duque de Gloucester ao poder, neste momento mesmo, ele começa a perder a visibilidade dentro do reino do Ricardo III. Gabriela, eu creio que o mesmo acontecerá com o Elon Musk. E o comportamento dele, nesse momento, como você apontou muito bem, é profundamente inadequado. Outras figuras se tornarão, creio, mais importantes para o verdadeiro projeto do Trump, que é, paradoxalmente, um retrocesso anacrônico ao passado. Eu acho interessante essa sua colocação, professor. E o senhor tem acompanhado muito de perto como é que essas alas nesse governo estão se desenvolvendo. Que ali o senhor classifica como ala populista, radical e de engenharia institucional, perdão. O senhor pode contar mais quais são os personagens que fazem parte dessas alas, desses grupos, né? E como é que a tensão entre eles ou entre elas, se a gente chamar de alas, pode ou deve aumentar? Vamos lá. Esse é o ponto que me parece decisivo no começo do governo do Trump. É precisamente a disputa entre essas duas alas. Eu diria que, de maneira instintiva, o Trump está mais próximo da ala populista radical, que é liderada pelo Steve Bannon, que é o grande artífice da campanha de 2016 do Donald Trump, porque o principal cliente da Cambridge Analytica, aquela firma de consultoria política que utilizou dados vendidos ilegalmente pelo Facebook para montar uma espécie de cadastro, não de cidadãos, mas de perfis de usuários, inventando uma técnica de campanha política que em 2016 foi avassaladora. Venceu o Brexit, venceu a eleição do Donald Trump, 2 anos depois ajudou Jair Messias Bolsonaro a se tornar presidente, que era o tipo de campanha feita pelo microdirecionamento digital. Isto é, em lugar de uma campanha para toda a cidadania, para o conjunto do país, campanhas individuais eram feitas para perfis de usuário identificados a partir da venda ilegal de dados feitos pelo Facebook, pelo Mark Zuckerberg, portanto, que inclusive foi numa audiência no Senado norte-americano para justificar e publicamente pediu perdão, reconhecendo que havia sido um erro. Então essa ala, Steve Bannon e Alex Jones, é uma ala radical, populista, que somente viceja a partir de fake news e teorias conspiratórias as mais delirantes. É esta ala que levou o Trump ao poder em 2016, que levou o Bolsonaro ao poder no Brasil em 2018. Não é nada casual, Gabriela, que o grande aliado de Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro hoje nos Estados Unidos não seja o Trump, tampouco o Musk, muito menos o Peter Thiel, mas o Steve Bannon. Essa ala traz consigo um paradoxo que é muito importante compreender. Essa ala só existe se tiver visibilidade nas redes sociais. Para ter visibilidade nas redes sociais, precisa sempre inventar uma forma nova de aparecer, uma forma nova de chocar. O que ocorre, então, é uma fórmula que eu propus em 2020 e que serve tanto para o bolsonarismo quanto para o trumpismo. É que quanto mais o trumpismo é bem sucedido nas redes sociais, maiores as chances do governo Trump ser um grande fracasso, porque você não pode administrar com a lógica das redes sociais. Isso tanto é verdade, Gabriela, que em 2020 o Trump perdeu a reeleição, e em 2022 o Bolsonaro
porque eles não tinham o que mostrar das suas respectivas administrações. Então, essa ala. Outra ala, que tende a ser a ala dominante no governo Trump. E tornando-se a ala dominante no governo Trump, nós estaremos numa situação muito delicada, mas para a qual precisamos estar alertas. A outra ala seria Elon Musk, Peter Thiel. Essa outra ala é uma ala que não se preocupa tanto com a visibilidade das redes sociais, porque compreende que o que realmente é decisivo é a mudança desde dentro das instituições democráticas. No primeiro mandato, o Trump avançou muito na Suprema Corte. E por que isso foi importante? Porque a Suprema Corte, antes da eleição, declarou que atos realizados durante a presidência não eram passíveis de juízo penal, especialmente durante uma campanha. E isso possibilitou Trump continuar sendo candidato. A Suprema Corte já foi construída conservadora e favorável ao Trump no primeiro mandato. O que falta agora no segundo mandato para que o governo Trump se torne uma autocracia? Uma profunda engenharia institucional cujo modelo é a Hungria de Viktor Orbán e cuja finalidade é eliminar todos os obstáculos a um governo autocrático. Recordando, Gabriela, que no primeiro governo Trump, de 2016 a 2020, o Trump já tinha as mesmas veleidades autocráticas, onde ele esbarrou em altos funcionários de Estado e não de governo, que sistematicamente declararam inconstitucionais muitas das tentativas do Trump. Por que é, então, que é tão importante a presença do Elon Musk no governo? Qualquer funcionário de Estado que tentar impedir uma medida autocrática do Trump sofrerá sanções. Essa é a principal finalidade do Elon Musk no governo. É interessante quando a gente pensa também que o Elon Musk tem um rival ali, que é o Steve Bannon, que fez parte do governo Trump e tinha entrada aberta, líder da extrema-direita, ditou muito as regras do jogo durante o Trump 1.0, vamos dizer assim. Só que ele também entrou numa rota de colisão com o Trump. Em algum momento ali, eles romperam, aí voltou a ter algum papel na campanha do Donald Trump à presidência agora. Ele foi escanteado e agora voltou para o jogo, vamos dizer assim, né, professor? Agora, uma outra avaliação que o senhor faz é de que o Donald Trump e o próprio Elon Musk devem entrar em rota de colisão. Então, eu queria talvez trazer um comparativo, e eu acho interessante essa visão, uma vez que o Trump já teve esse histórico com o Steve Bannon, que é o rival do Elon Musk, né? Isso. Se você me permitisse uma comparação ousada, eu vou propor para a nossa reflexão, Gabriela, que o Elon Musk é o Sérgio Moro do Donald Trump. Eu explico. Eu acho que todos nós concordamos hoje no Brasil que sem o Sérgio Moro e as arbitrariedades e os excessos da Operação Lava Jato que levaram o então ex-presidente Lula à prisão, o Jair Messias Bolsonaro não teria sido presidente em 2018, concorrendo com o então ex-presidente Lula. Na autobiografia do Sérgio Moro, ele escreve, Gabriela, são palavras dele, ele escreve que entre o primeiro e o segundo turno, em 2018, um emissário o procurou para um encontro com Paulo Guedes. E o Paulo Guedes ofereceu para ele o superministério, que ele aceitou. Ele aceitou o convite do Paulo Guedes em menos de 24 horas entre o primeiro e o segundo turno em 2018. É um flagrante crime, é uma parcialidade completa. O Sérgio Moro teve a sua recompensa, o superministério da Justiça. O Sérgio Moro ameaçou eclipsar o Jair Messias Bolsonaro. Qual foi o resultado? Confronto. O Elon Musk realizou no X um conjunto de postagens falsas com base em inteligência artificial, exatamente como no laboratório Musk Brasil, o Nicolas Ferreira principia a fazer. Tentar nos acostumar, tentar fazer com que naturalizemos o uso da inteligência artificial no campo da política, para produzir uma tal confusão entre o real e o fake, que 2026 no Brasil será um faroeste caboclo sem legião urbana, por assim dizer. Agora, aí é difícil, não é, Gabriela? Sem legião urbana não dá, faroeste caboclo, não é? Agora, o Elon Musk é o Sérgio Moro do Trump,
Porque das postagens falsas do Elon Musk, elas obtiveram 2 bilhões de visualizações antes das eleições. Então, para ele foi dado o Departamento de Eficiência Governamental. Gabriela, só entre nós dois, não vamos contar isso para ninguém. Sabe por que esse departamento é importantíssimo para o Elon Musk? Porque ele, Elon Musk, é processado por várias agências governamentais. Boa parte da fortuna do Elon Musk provém do Estado norte-americano, contratos com a NASA, contratos com o Estado, como o Jair Messias Bolsonaro fez acordos com a Starlink pagando o Elon Musk. Então, no departamento de eficiência governamental, o Musk certamente vai exonerar aqueles que o estão processando hoje. Mas, com o tempo, me parece praticamente inevitável que haja um choque. Porque a maneira como o Elon Musk se comporta é como se o vitorioso fosse ele. Ele está se atribuindo a vitória, mais ou menos como o Duque de Buckingham faz na peça do Shakespeare. O destino do Duque de Buckingham não é muito bom na peça do Shakespeare. A nossa sorte é que nem Trump, tampouco o Elon Musk, jamais leram William Shakespeare. Vai para usar o vocabulário das avós aqui, são 2 topetudos, né? É difícil dar certo isso. É isso. Também pensando no Steve Bannon, acho que segue essa mesma linha, professor. Agora, quando a gente pensa até, o senhor estava aqui descrevendo agora há pouco, né, as alas do Trump 2.0, claro, todo mundo deve também se lembrar de como era no governo Bolsonaro, algo que tinha muita semelhança, né? Até os olavistas, tinha a ala mais ideológica, né? Os mais extremos ali da extrema-direita, os militares, tudo isso estava ali, esses grupos que se tensionavam também, assim como a gente está assistindo nesse novo governo Trump. Eu queria tentar enxergar também nesse meio todo como que fica o papel da oposição nessa história, com o Joe Biden saindo nessa situação, né? Se ganha algum espaço nesse tensionamento, justamente, se houver um recrudescimento, e a gente acredita que vai existir, se ganha um espaço a oposição nesse cenário. Eu tenho a impressão que por isso não, Gabriela. Como sempre, nós temos que ser realistas e radicalmente honestos. Vamos lá. O Donald Trump, hoje, é o mais poderoso presidente dos Estados Unidos desde Franklin Roosevelt, depois que o Franklin Roosevelt foi reeleito 3 vezes. A regra de que só pode haver uma reeleição começou porque o Franklin Delano Roosevelt ganhou, foi reeleito e morreu no 4º mandato. E o Harry Truman assumiu. Nenhum presidente teve tanto poder quanto o Donald Trump desde Roosevelt. Porque, vamos lá, ele venceu no voto popular. É o primeiro republicano a fazê-lo, em muito tempo, Gabriela. O George W. Bush perdeu no voto popular para o Al Gore. O primeiro Trump, 2016, perdeu para o voto popular da Hillary Clinton. Geralmente, os candidatos que conciliavam voto popular e colégio eleitoral como vitoriosos sempre foram os candidatos democratas. O Trump venceu no voto popular, o Trump teve uma vitória cachapante no colégio eleitoral, mas mais importante, isso é bem significativo. Há nos Estados Unidos alguns estados que sempre votam para os republicanos e outros que sempre votam para os democratas. Na Califórnia, você já pode contar os delegados para o Partido Democrata. No Texas, você já pode contar para os republicanos. Se em algum momento os eleitores do Texas votarem no candidato democrata, é o fim dos tempos, Gabriela. Se em algum momento na Califórnia elegerem um presidente republicano, é o apocalipse. Mas o que decide as eleições americanas são os chamados estados pêndulo, os swing states. Neste ano, no ano passado, em 2024, eram 7. Geralmente o que acontece é que um ganha em 3, o outro ganha em 4, vence as eleições. Se a Kamala Harris tivesse ganho em 3 swing states, deixa eu ver se eu lembro quais são. Era Wisconsin, Minnesota e mais um. Ela seria a presidente. Para você compreender como é essa dinâmica. Gabriela, pela primeira vez, não há um outro exemplo recente na história política norte-americana. O Donald Trump venceu nos 7 estados pêndulo. Isso nunca tinha acontecido. O Donald Trump tem maioria na Câmara, tem maioria no Senado.
Os primeiros 60, 90 dias do governo do Trump, ele terá um poder e uma capacidade de produzir as executive orders, o que seria a medida provisória brasileira, um decreto presidencial, que, de novo, nas últimas 3 ou 4 décadas, nenhum outro teve. O poder efetivo que o Trump poderá ter nos primeiros 60, 90 dias é algo de muito preocupante. Essa divisão interna entre Bannon, Jones, Musk, Thiel, isso levará tempo a realmente se tornar um fator significativo. Os 90 dias, o tsunami Trump já terá passado desses 90 dias. Falando em plataformas digitais, eu acho que tem aliado a essa característica do governo Trump que o senhor coloca, professor, também estou pensando aqui enquanto te ouço, enquanto a gente conversa, né? Esses bilionários donos de redes sociais que estavam ali ao lado do Trump, na posse dele, eles deixam muito claro, pelo menos Elon Musk e Zuckerberg, principalmente, que estão querendo impor uma espécie de imperialismo digital em relação a outros países, apesar de Zuckerberg dizer, não, primeiro a gente quer implementar nos Estados Unidos, a gente sabe quais são os reais objetivos ali, né? E o que há de diferença, né, na sua avaliação, em relação ao primeiro governo Trump, para que os CEOs dessas plataformas se alinhem de forma tão aberta em relação, né, ao que a gente está vendo agora? Porque o Zuckerberg, por exemplo, ele chegou a ser ameaçado pelo Trump, de ser preso. Como é que isso funciona a longo prazo? Pensando que, no fim das contas, é capitalismo, não existe um receio, né, de como... Porque consumo, como que os consumidores vão reagir a isso a longo prazo? Enfim, se isso não desidrata essas pessoas, essas plataformas a longo prazo, ou se é uma confiança tão grande no poder que não existe uma preocupação com isso. Me intriga pensar nisso a longo prazo, professor. Que bom. Gabriela, por isso eu gosto de conversar com vocês. A conversa flui tão bem, né? Essa sua pergunta vai no coração da questão. Vamos pensar juntos de novo. Olha só. Em 2016, o Mark Zuckerberg foi fundamental para a vitória do Trump. Ele vendeu os dados dos usuários do Facebook. Sem esses dados, sem essa massa de dados, a Cambridge Analytica não teria podido montar perfis de usuários com inclinações políticas específicas para a campanha do microdirecionamento digital do Donald Trump. Mas ele fez isso na surdina. Nós não sabíamos que ele havia vendido nossos dados. Nós descobrimos quando a Cambridge Analytica, que era sediada em Cambridge, na Inglaterra, quando a Cambridge Analytica foi levada ao tribunal porque uma funcionária da Cambridge Analytica revelou o esquema. Arrependida, revelou o esquema. A Cambridge Analytica foi fechada e então nós descobrimos que os nossos dados foram vendidos pelo Facebook. Portanto, não é uma guinada tão radical do Zuckerberg. O que é a diferença real é que agora ele veio a público dizer, isso é bem importante, agora tudo se esclarece, Gabi Axel, veja. Ele veio a público dizer, assim, que ele mudaria os critérios da verificação de fatos no Facebook, convidou Dana White, que é o CEO do UFC, Ultimate Fight Championship, artes marciais, que é um negócio bilionário. Veja, comece a construir a atmosfera. E ele disse uma palavra fundamental, ele disse, porque as nossas empresas, a saúde das nossas empresas depende do governo americano. Lembra disso, Gabriela? Sim. Tudo aí se encontra. Por quê? Veja, é assustador. E a gente agora vai atar todas as pontas. No discurso, o Trump mencionou um presidente norte-americano do passado. Foi o McKinley, o William McKinley, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1897 e 1901. Foi assassinado no final do mandato e foi substituído pelo Theodore Roosevelt. E daqui a pouco eu chego de novo no Zuckerberg e no Theodore Roosevelt. Por que ele cita o McKinley? Por que é tão importante? É um anúncio do futuro retornando ao passado. É assim, o William McKinley foi um presidente muito importante que mais ou menos sanou as contas norte-americanas a partir de duas atividades principais. Ele venceu uma guerra contra a Espanha, a Guerra Hispano-Americana. A Espanha perdeu sua última colônia, Cuba,
Cuba tornou-se independente, mas formalmente submissa aos Estados Unidos. Os primeiros presidentes de Cuba saíram da embaixada norte-americana, para que você tenha uma ideia. E o William McKinley venceu essa guerra, principiou uma ação imperialista norte-americana mais efetiva no continente e fez algo muito importante. Ele sobretaxou, ele aumentou de maneira exponencial a taxação dos produtos estrangeiros que entravam nos Estados Unidos. Exatamente o que o Trump propôs. E William McKinley criou uma reserva no Tesouro Nacional que permitiu que, posteriormente, o Theodore Roosevelt desenvolvesse, olha o paradoxo, a diplomacia do grande porrete, the diplomacy of the big stick, isto é, os Estados Unidos teriam direito legal a ser reconhecido pelas outras nações a fazer intervenções militares na América Latina, sempre quando interesses de empresas norte-americanas fossem afetados. Veja, nós falamos em República das Bananas, não falamos? Gabriela, isso veio de uma empresa norte-americana, que era famosíssima e dominava boa parte da América Latina, a United Fruit Company, cujo principal produto de exportação era banana. Em 1954, a United Fruit Company se sentiu prejudicada, os seus interesses prejudicados na Guatemala. Os Estados Unidos promoveram o golpe de Estado na Guatemala. Uma das razões para o apoio norte-americano ao golpe de Estado no Brasil em 1964 era o polêmico direito que as empresas americanas tinham de enviar os seus lucros para o exterior sem nenhuma espécie de taxação. Então, quando o Mark Zuckerberg do Meta diz nós precisamos do apoio do governo norte-americano, ele está retornando a um princípio de 1904 do Theodore Roosevelt. É o famoso corolário Roosevelt, que era um colorário da política, da diplomacia do grande porrete. E qual era a consequência? A consequência seria legítimo que as forças armadas norte-americanas invadissem territórios latino-americanos, sempre quando os interesses de empresas norte-americanas fossem prejudicados. Gabriela, é espantoso, porque as palavras do Mark Zuckerberg caminham exatamente nessa direção. Professor, é muito preocupante, mas dá um pouco de clareza para a gente poder te ouvir nessa situação. Quero muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez, professor Castro Rocha. Um prazer sempre. Muito obrigado, Gabriela. Uma alegria grande conversar com você. Muito obrigado. Abraço grande. Até a próxima. Professor João César de Castro Rocha aqui conversando com a gente mais uma vez. E eu quero te convidar mais uma vez para reforçar a nossa comunidade aqui no ICL e os desafios que, como você pôde ouvir nesse episódio, são muitos para a gente enfrentar daqui para frente. Então, quero começar lembrando que a gente vai ter um mapa da mina de 2025 para fazer as previsões da economia. A gente vai agora no dia 30 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite, com o Eduardo Moreira, trazer um pouco do cenário econômico, como é que você pode cuidar das suas finanças, proteger as suas finanças e saber aonde investir de forma segura também. Então, o Mapa da Mina é para mim, é para você, é para todo mundo que quer entender qual vai ser o cenário agora em 2025, principalmente o cenário econômico. Você se inscreve para ter uma vaga, apesar do evento ser totalmente gratuito, você tem que garantir a sua vaga em emdetalhesicl.com.br. De quebra, você apoia o nosso programa aqui também no Em Detalhes. Não fica de fora do Mapa da Mina, porque no ano passado, 2024, o Edu acertou as previsões. Então, quem estava ligado soube aonde alocar melhor o seu suado dinheiro. Então vem com a gente em 2025 também. Fica o convite para você. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência, Rolê ICL. E você pode ouvir Em Detalhes de segunda a sexta-feira também nas plataformas de áudio. Obrigada. Até amanhã. Fala, turma. Eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas.
A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende, e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Para você se inscrever, é só clicar no botão aqui embaixo. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá!